Seja bem-vindo, doutor Paulo. Doutor Paulo é lá da clínica Hemokids, aqui do estado do Goiás, né? São parceiros nossos, a turma lá do Goiás é uma turma muito ativa, a Marta, a doutora Mirna, e agora a equipe de vocês lá na Hemokids. A campanha de vocês de conscientização tá linda. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado, Janaína. Um prazer participar desse evento, essa semana tão importante na cardiopediatria. E realmente é uma honra estar aqui com você. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Tá. Para mim o som tá ótimo. Tá ótimo. E E a nós já vamos. caixinha promete, né? Nós havíamos. A gente tem sempre uma noção das perguntas que mais chegam no direct, então a gente já tinha uma orientação para abarcar o maior número de dúvidas, né? Então a gente vai começar por elas, que já dá um panorama geral, e depois no final a gente tenta responder aquelas perguntas mais específicas, tá, gente? Mas o tema, vocês viram pela postagem de hoje, que a gente até resumiu, porque é muita inovação que o cateterismo está trazendo. É muita coisa recente, nova. E aí a gente, inclusive, dividiu as partes para fazer postagens mais na frente, para não confundir demais. Mas a gente vai aproveitar a presença do doutor Paulo para tirar todas as nossas dúvidas. Então, vamos começar, doutor Paulo. Por favor, explica para a gente o que é cateterismo. Muita gente fica perguntando, é cirurgia, é exame, como faz, onde faz? Então, dá aquele panorama do que é cateterismo para a gente. Bom, a Janaína que está craque do que é cateterismo, né, Janaína? A gente conversou bastante durante a semana, né? Olha, o cateterismo é um exame, só que ele, além de ser parece muito simples falar exame, né? Ele traduz informações valiosas, porque ele complementa uma parte diagnóstica, muitas vezes que o ecocardiograma fica em dúvida, principalmente fora do coração, mas ele também acrescenta dados hemodinâmicos que traduzem informações que indicam ou até contraindicam determinadas cirurgias. E também ele tem um potencial de tratar, e diria, assim, sem exagero, até 50% a 75% das cardiopatias congênitas hoje. Então, olha que dado interessante. A importância desse exame, né? Sim, nessas alturas já nem mais só um exame, que para Exatamente. nós leigos funcionaria como algo para verificar o que é e só depois decidir o que vai fazer. Então seria aquele, a gente tem sempre a visão do cateterismo como um exame para diagnóstico. Só que hoje, como ele completou aqui, ele já é visto como tratamento também, uma forma de ser usado para tratamento, né? E a gente vai tentar explorar essas informações aqui. Aí vem sempre a dúvida, onde é feito? Feito em clínica? Feito Olha, já apareceu umas 3 ou 4 vezes na nossa caixinha. O que é uma sala híbrida? O que é um hemodinamicista? O que é uma intervenção? Então, vamos lá explicar isso também, doutor Paulo. Vamos lá. Então, na verdade, idealmente, né, a gente faz o cateterismo num centro com uma logística para cardiopatia congênita, né? Veja, não é só o hemodinamicista, o cardiopediatra, a retaguarda da UTI, uma enfermaria também bem já com pacientes com esse tipo de doença, né? Um anestesista com certa experiência, né? Então a gente costuma fazer num hospital, na sala de hemodinâmica convencional, parecida com uma sala adulta. Isso não falando de sala híbrida, que é outra coisa, Sim. Certo? Mas com toda essa retaguarda, certo? Claro que, infelizmente, em alguns locais, até do mundo, né? O pessoal às vezes improvisa, mas o ideal é fazer um hospital com toda essa retaguarda. Uma sala de hemodinâmica. Veja, ele já nos deu aqui que é diferente, veja, já é diferente da sala de cirurgia e é diferente da sala híbrida. Então já vamos traçando aí os panoramas do que a gente encontra, né? Muito bom. Como o senhor falou que precisa de uma retaguarda, de um cardiopediatra, de uma reserva de sala de UTI, de um anestesista. Como é, assim, as mães perguntam muito. A criança sente dor? É um exame invasivo com dor? Aí vem a explicação da questão da anestesia. E aí perguntam, é local, é geral, como é parcial? O senhor podia explicar para a gente?
Claro. Veja, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, né, para quem não sabe, ele é feito, cateterizado um vaso do corpo, seja um vaso da perninha, que são os vasos femorais, ou do pescoço, ou qualquer outro tipo de vaso, dependendo do caso, e se chega no coração. Então, dependendo da idade, crianças pequenas, né, a tendência é fazer com anestesia geral. À medida que a criança vá crescendo, a gente pode fazer uma opção para uma sedação, com anestesia local, mas isso, assim, depende muito do grau de cooperação da criança e da complexidade do procedimento. Então, não dói. A ideia é que não doa, né? Que a gente amenize ao máximo possível isso, para a criança não ter sofrimento, certo? Entendi. Fica aqui essa questão que o doutor Paulo salientou, que à medida que vai crescendo, aquilo que a gente sempre diz, a análise caso a caso, do tempo do procedimento que vai ser feito, a colaboração do paciente, porque a gente também tem uma audiência de cardiopatas adultos, e eles perguntam sempre, mas o meu cateterismo não foi geral. Mas é isso que o doutor Paulo alertou aqui, da questão de variação de casos, de idade, de colaboração do paciente. Tá bem, gente? Então já fica aqui que a tendência é não sentir dor, até porque vai ser feito com anestesia, né? O senhor falou de crianças, de pegar na femoral, no pescoço. Qual o risco disso para um bebê? Assim, o que eles perguntam sempre, às vezes tem paciente que logo depois já precisa de um cateterismo. Nasceu logo mais para frente, antes da primeira cirurgia, ainda na maternidade, naquele período antes da alta, precisa de alguma intervenção e precisa de um cateterismo de estudo hemodinâmico. Mesmo tão pequeno, qual o risco? Qual a demanda que encontra-se para um paciente recém-nascido? Como é que é esse risco ao longo da idade? Os adultos também perguntaram se varia de jovem para criança. Essa é uma pergunta muito interessante e frequente, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Tudo que eu vou fazer no cateterismo precisa caber, de certa forma, dentro do vaso da criança. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, quando a gente fala dos vasos, você tem a veia e a artéria. A artéria é um sítio que nos deixa mais preocupado quanto menor o peso. A veia, não necessariamente, que é um vaso mais complacente, ela dilata, então a gente tem uma capacidade de colocar material maior. Então, isso tudo é levado em consideração justamente porque existem várias fontes de acesso, vias de acesso, já pensando nisso. O risco, claro, quanto menor a idade e o peso, maior. Mas com materiais mais novos, né, mais flexíveis, mais maleáveis, isso reduz bastante de tal forma que o procedimento ainda assim é seguro. Bem seguro. Olha que coisa boa, né? Aí uma tranquilidade aí para as mães, principalmente essas dos bebês ainda muito pequenos, que ainda não fizeram o procedimento e tem esse receio, tá, gente? Vamos seguindo. Quais os riscos? Para o jovem e para o adulto, é como o doutor Paulo estava lembrando, à medida que vai crescendo, tudo isso vai facilitando também, não é, doutor Paulo? Eu lembro que, eu acho que foi o doutor Marcelo Queiroga que nos lembrou, assim, os extremos de idade é que são complexos, né? Exatamente. Os riscos são um pouco maiores. Mais segurança que se tem é sempre um risco para os recém-nascidos e para os idosos, as pessoas mais idosas. Vamos lá. Hoje a gente viu aí na postagem o cateterismo como uma forma assim de até mesmo substituir cirurgias, vem se consolidando como forma de tratamento, e o senhor acaba me trazendo um percentual bem alto de possibilidades que podem ser feitas através do cateterismo, quando o senhor comenta esse percentual. Quais são esses casos? Quando a gente pode usar o cateterismo como uma opção, não mais de diagnóstico, mas de tratamento? Eu acho que isso é muito importante. Eu vou tentar ser prático, porque realmente é um tema abrangente e fundamental, acho que para o entendimento das coisas, né? Eu costumo dividir, né, por faixas etárias. Então,
a criança... E aí vocês vão entrevistar o Dr. Carlos Pedra, que é meu mentor, vai falar de fetal, intraútero. Então, já desde que, né, está ocorrendo a gestação, já existe uma possibilidade, a depender da doença, de já fazer alguma coisa intraútero. A criança nasce, no período neonatal, é um momento crítico para algumas cardiopatias no que tange a mortalidade, morbimortalidade. Então, nesse período, o que a gente pode fazer que é muito bom? Então, atrioceptostomia, tá? Que a gente vai explicar com mais calma. Anotando aí, Isso. vai anotando aí. A atrioceptostomia, você vai aumentar ou criar uma comunicação entre os átrios, depois a gente pode explicar melhor, para equilibrar a circulação pulmonar e sistêmica e preparar esse paciente para uma boa cirurgia aberta, com melhor resultado. Tá? Valvoplastia pulmonar no período neonatal. Eu acho isso fundamental, certo? Você aliviar a obstrução do ventrículo direito já nos primeiros dias de vida, certo? Seja através da valvoplastia ou mesmo criando um pertuito entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, numa doença que a gente chama de atresia pulmonar com septo íntegro. Então, eu acho que é fundamental o cateterismo nesse período. Valvoplastia aórtica em criança pequenininha também com alto risco cirúrgico, tá? E implante de stent no canal arterial. Nesse período, eu acho que ele vem substituindo também os shunts, os famosos Blaylock, que as mães tanto conhecem, né? Os Blaylock Tausig, shunt central, vocês já estão craque nisso. A partir do momento que a criança vai ganhando idade, né? Ganhando corpo, assim, ela entra numa fase de lactência, né? Até os 2 anos, a gente começa a ter também vindo valvoplastias, começa a já enxergar canal arterial como possibilidade também terapêutica. Quando a criança vai atingindo tamanhos maiores, a gente começa a enxergar CIA, CIV, coarctação da aorta, estenose de tubos, conexões pós-operatórias, enfim, uma gama de coisas, implante de válvulas percutâneas, e a gente entra numa gama infinita, assim, uma gama bem extensa de procedimentos. De possibilidades. Gente, só repara aí o tanto de exemplos que ele deu. Então, a gente tem aí muitas possibilidades. Essa live vai ser pequena para explicar tudo isso, né? Mas já fico... Vocês que ouviram aí, tem esse diagnóstico, já vê como possibilidade, tá? Vamos seguindo, doutor. O senhor falou de quando vai ficando maiorzinho, a possibilidade de CIA, CIV... Foi uma dificuldade a implantação pelo SUS, a incorporação do fechamento de CIA por cateterismo. O senhor podia falar para a gente essa possibilidade de fechar CIA, fechar CIV por cateterismo? Claro. Então, com relação até a parte do SUS, eu acho que foi uma grande vitória. Isso, né, a Conitec, a Comissão de Tecnologia Inovadora, ela... né, foi uma conquista aí que vocês participaram, que todos nós, né? A portaria saiu em 2018, enfim, não começou em todos os lugares, mas já está indo bem. Ela, lembrando que ela vai até 18 anos, né? A gente até discute de fazer isso no adulto, porque tem muito adulto com CIA que precisa fechar. Mas é um procedimento muito seguro, tá? Existem alguns tipos de CIA. O factível é a CIA do tipo ósseo secundum, que é uma CIA mais central. Tá? Esse procedimento, geralmente, ele é guiado por um eco transesofágico, então passa-se uma sonda, igual uma endoscopia no esôfago da criança, para que seja feita uma avaliação em 3 dimensões do orifício, certo? Porque muitas vezes a comunicação interatrial pode ser ou um círculo ou pode ser oval. Então o diâmetro ele tem que ser bem feito. Aí, o que é feito? Muito interessante. Insufla-se um balão no septo, no meio do septo, e aí a gente tem uma técnica que chama-se em inglês stop flow. Vai insuflando até parar de passar sangue. O eco fala, parou de passar. A gente mede uma cintura que é feita, tanto na fluoroscopia quanto no eco, e escolhe a prótese, desde que tenha bordas adequadas, desde que tenha indicação, desde que tenha sonda adequada para a idade, né, sonda esofágica. E esse dispositivo é implantado de forma segura. O que é mais interessante? Esses dispositivos não precisam ser trocados nunca mais, certo? E eles têm todo um cabo de segurança. Eu costumo brincar com as famílias que parece quando tem aqueles senhores que estão limpando janela do 30º andar e não cai, né? Tem um cabo de segurança que segura ele, e a prótese é parecida. Tem um dispositivo que deixa ela bem presa para que a hora que a gente chegue a um acordo com o pessoal do eco transesofágico, libera a prótese com segurança. Isso é legal porque o paciente costuma sair acordado de sala e costuma ficar internado por 24 horas e receber alta domiciliar. Então,
isso você limpa uma fila pública enorme, evitando a cirurgia aberta nessa patologia. Né? A minha próxima pergunta era justamente essa. Quais as vantagens em relação à cirurgia tradicional? Então, o senhor já enumerou algumas. A pronta recuperação, que é mais rápida, a diminuição do tempo hospitalar. Nas reuniões com a Conitec, com a SAS, né, aqui, era essa a argumentação. Mas, poxa, não demora mais tempo com a criança numa sala? Janaína, mas é que a prótese é cara. É cara e o SUS não tem condição de bancar aquilo para um número maior de pessoas. Mas quando o senhor me diz que isso torna tudo mais rápido, economiza por outro lado, dias de criança em UTI e tudo mais. Perfeitamente. Quer dizer, a criança não fica com droga vasoativa, não fica com dreno no tórax, não fica com fio de marca-passo, não toma sangue. Quer dizer, e tem estudo de impacto econômico mostrando economia a longo prazo próxima de 12 milhões. Então, assim, isso até assim, é uma coisa que parece que a curto prazo é caro, mas se você puser no papel e olhar holisticamente, realmente tem um impacto, sim, até econômico. Mas sempre foi uma grande discussão. Isso é importante. Nós conseguimos ver agora do CIA, mas CIV ainda não foi. Existe essa possibilidade? Como o senhor vê isso? O fechamento de CIV também? A CIV vem passando um momento interessante, porque é uma cardiopatia muito comum, tá? Assim, muitas crianças têm comunicação interventricular, né? Gente, nós não estamos falando que a cirurgia não serve para CIA, serve para CV, pelo amor de Deus, eu apanho dos meus amigos cirurgiões, não é isso não. Tá, não é? Mas assim, a CIV tem uma coisa interessante, e existem alguns tipos de CIV, né? O que se consolidou, é muito interessante, é a CIV muscular, é uma CIV mais na ponta do ventrículo, tá? Os guidelines não tem nada contra para criança acima de 5 quilos com CIV muscular e com repercussão. Aumento do tamanho da câmara esquerda do ventrículo esquerdo, a criança com desconforto respiratório, não ganha peso, tá? A CIV perimembranosa, que infelizmente é a mais comum, corresponde a 80%, as próteses mais antigas mostravam um grau até que avançado de bloqueio ato-ventricular total. Então chegou a ser discutido se valia a pena fechar esse tipo de CIV, e hoje nós temos próteses mais modernas que estão minimizando isso. Então está voltando com tudo. Inclusive, tem muitas mães me perguntam peso, tudo. Né? Existe uma abordagem para crianças abaixo de 5 quilos chamada abordagem periventricular. Olha que interessante. O cirurgião participa, ele faz um furinho no ventrículo esquerdo, com o tórax aberto, e é uma linha reta. Junto com o eco, tem como dimensionar isso muito bem, abrevia caminho, vamos colocar assim, e implanta a prótese. Então consegue colocar em criança pequena. E assim, para terminar também essa parte, muitas vezes existem CIVs complexas, onde o cirurgião opera e infelizmente fica alguma coisa, que a gente chama de CIV queijo suíço. Tem um nome cheio daqueles buraquinhos, né? E muitas vezes vai para um procedimento também percutâneo pós-cirúrgico para fechar o que tem de residual. Então eu vejo com potencial sim a CIV, acho que está ganhando espaço novamente. Vejam aí, essas são informações valiosas, mas é preciso, ninguém está desconsiderando a cirurgia, até porque, como o doutor Paulo disse, uma série de coisas vai pesar. O tipo, tamanho, a possibilidade. Então, volta a enfatizar a análise caso a caso, tá, gente? Agora a gente vai entrar nas partes das novidades. A gente combinou com o doutor Paulo que seria mais célere nessa parte inicial, para que ele tivesse mais tempo para falar dos detalhes mais inovadores, né? E aí eu vou pedir para ele explicar o máximo e meio que desenhar para a gente. Valvoplastia. O que é, doutor Paulo? Isso para a gente. A valvoplastia, né, na verdade, o conceito de valvoplastia, onde você dilata um aperto, uma válvula com uma estrutura, um balão, ela na verdade não é tão nova. Ela surgiu em 1982 aqui no Brasil. O Dr. Valmir Fontes, né, que foi um dos fundadores do Dante, Mazanese, junto com o professor
Adib, professor Zerbini, eles, né, o doutor, ele começou com esses procedimentos em 82. Acho que a primeira valvoplastia no Brasil foi em 84. Mas isso ganhou muito terreno, né? E eu acho fabuloso, porque do lado direito do coração, quando a gente fala de valvoplastia pulmonar, né, nós temos uma chance de fazer um procedimento curativo, né? Eu sempre brinco assim com as famílias. A válvula é igual uma porta. Ela abre e fecha. Quando ela está apertada, aquela porta que se empurra, você tem aquele carro velho, tem que fazer aquela forcinha, pôr um pouquinho de óleo, essa é a estenose. Quando a porta é frouxa, a porta que não fecha, ela tem insuficiência. Então, às vezes, o nome assusta, né? A valvoplastia se aplica às estenoses, tá? Então, só que essa porta pode ser uma porta só apertada ou mal formada. Então, é diferente. A porta apertada e bem formada vai muito bem a valvoplastia. E, por sorte, são a maioria das doenças, das estenoses, principalmente do lado direito. A porta que é displásica, que, vamos dizer, ela não é tão bem formada, ainda assim a primeira linha é percutânea, ou seja, por cateterismo, né? Mas a gente vigia, pode ser que precise fazer uma cirurgia aberta ou até um novo cateterismo no futuro. Do lado esquerdo do coração, existe a válvula aórtica. Essa é uma válvula mais delicada, certo? Mas que o cateterismo também costuma aliviar muito bem a obstrução e, assim, ganhou muito espaço no período neonatal. Então, abreviando também possíveis procedimentos no futuro, né? Essa primeira parte de válvula, eu acho que é uma parte mais antiga, a parte do balão, né? Eu não sei, aí, Jana, talvez a gente pode falar, são das válvulas percutâneas, implantar uma válvula pelo cateterismo. Não sei se você deve ter essa perguntinha na manga, ou se você quer que... Imagina. Tem. Porque é a inovação da inovação, então ela ficou por último. Mas a caixinha tá cheia. Janaína, só se você me permite, até interessante, tem uma doença, talvez alguma mãe possa compartilhar com a gente, que eu falei no comecinho, chama-se atresia pulmonar com septo íntegro. Vocês que são mães conhecem tudo de cardiopatia. Essa doença eu acho que é sensacional, o cateterismo. Veja por quê. Né? Essa válvula ela está imperfurada, uma válvula com uma porta fechada. O que fazia antigamente? Fazia uma cirurgia, de certa forma, agressiva para criar uma comunicação ou um shunt cirúrgico. A mortalidade, infelizmente, nesse período é alta. Então, os casos favoráveis no cateterismo, a gente consegue abrir essa válvula no cateterismo. E o que é legal, fazer com que esse ventrículo desenvolva e essa criança possa ter um coração biventricular. Então, isso, antigamente era tudo univentricular. Eu acho isso sensacional. Né? Sim, é um benefício a longo prazo incalculável. É livrar de uma série de etapas cirúrgicas e as complicações tardias que elas trazem, que infelizmente é melhor reservar para quem não tem uma outra opção, né, doutor Paulo? Sim, com certeza. Né? Aqueles quem já é VU não tem, quem já é ventrículo único não tem opção. Mas quando se existe essa possibilidade, que coisa boa poder fazê-lo, né? Exatamente. Então, para as mães que têm aí o diagnóstico da atresia com septo íntegro, tá aí o doutor Paulo dando uma alternativa. Mais alguma coisa de valvoplastia, doutor? Podemos passar para a angioplastia ou o senhor tem mais algum complemento? O que eu acrescentaria de forma bem breve, até porque o Papa dos Papas, o meu mentor Carlos Pedra vai falar disso melhor, é a parte intraútero. Eu acho que isso também é fantástico, é um trabalho espetacular que ele vai poder falar para vocês. Ele é a doutora Simone Pedra, junto com o doutor Fábio Peralta, que é fetólogo. Enfim, esse procedimento realmente muda um univentricular para um biventricular, muitas vezes no que tange apertos valvares intraútero. Então eu vou deixar isso para ele, mas eu acho que é um avanço que não pode deixar de ser comentado aqui. Que maravilha, né? Que maravilha. O doutor Assad também sinalizou essa questão e a gente vê realmente se consolidando como uma evolução mesmo natural da cirurgia, né? Como se mencionou. Então vamos para a angioplastia. Então anota aí. O que é angioplastia, doutor Paulo? Para que serve? Como é feito? Me explique. Eu vou começar de uma forma até... Meu avô não chegou a infartar, mas eu conheço muitos avós que infartaram, enfim, pais da gente, infelizmente, e que o pessoal fala, vai ter que fazer uma angioplastia. O conceito de angioplastia é parecido. Quer dizer,
é tentar dilatar uma estrutura apertada, e aí não é uma válvula, é um vaso, no caso do infarto coronária. Mas no caso da cardiopatia congênita, são grandes vasos, principalmente a aorta ou artérias pulmonares. E essa angioplastia, ela pode ser feita com balão ou com stent. E aí tem 1000 formas de fazer isso aí. Então o conceito é esse. Entendi. E já é também uma forma de usar as técnicas e não mais usar o cateterismo apenas como diagnóstico, é tratamento, gente. Olha o número de exemplos que o Dr. Paulo está dando para tratamento, né? E aí a gente tem mais pergunta de inovação. Eu sei que o Dr. Carlos Pedra vai estar aqui, vai falar sobre híbrido. Tomara que ele não esteja assistindo isso aí, para ele não me ligar daqui a pouco e me dar uma bronca. Mas vamos finalizar o que seria um conceito básico do que seria o procedimento híbrido. Aí está outra inovação, Janaína, que eu acho que é fantástico, né? Híbrido seria cirurgião e hemodinamicista trabalhando junto. Então, como é que funciona isso? Tem que ter uma sala híbrida. O que é a sala híbrida? É uma sala que tem toda a estrutura da hemodinâmica, mas uma maca que dê para o cirurgião fazer cirurgia aberta. E o que é essa estrutura da hemodinâmica? Tem que ter um arco. Veja, o cateterismo, não sei se vocês conhecem, mas na verdade tem uma sala que existe um raio-x, onde eu injeto um contraste no coração e ele cora ao vivo o coração em preto e branco, mas de vários ângulos, dentro de uma salinha de controle, onde a gente avalia tudo isso aí. A sala híbrida tem esse ajuste, mais uma maca que o cirurgião possa operar e mais ainda, toda uma engenharia que possibilite o cirurgião usar a circulação extracorpórea, né, ter todo um aparato anestésico. Então, para ter procedimento híbrido, idealmente, a gente já mentaliza isso. Mas, eu diria que o procedimento híbrido, a gente atrela muito a hipoplasia do ventrículo esquerdo. Vocês, mães que sabem tudo, sempre pensam, hipoplasia do ventrículo esquerdo, híbrido. Mas, na verdade, não é. Olha que legal. Eu costumo sempre também falar para as famílias, existem apertos, curvas dentro do coração, que, às vezes, os catéteres não chegam tão bem. E o híbrido, né, permite facilitar isso. Como é que é isso? Vou dar alguns exemplos. O paciente está anestesiado, o tórax é aberto, e eu preciso chegar numa estrutura que, pela perna, eu teria que dar 1000 voltas no coração. Não, o cirurgião faz um furinho ou no tronco pulmonar, ou na via de saída do ventrículo direito, enfim, curta esse caminho, transforma numa reta, isso, e eu consigo trabalhar por ali, com o próprio tórax aberto, implantar um stent, colocar um balão, esse tipo de coisa. Terminada a minha parte, o cirurgião termina a parte dele, e imagina o ganho, o benefício que o paciente tem, abrevia tempo de circulação extracorpórea. Quer dizer, então, o conceito do híbrido é isso. Então, é o cirurgião e o hemodinamicista trabalhando junto. Né? O que o Dr. Carlos Pedro provavelmente vai falar é muito do híbrido na hipoplasia do ventrículo esquerdo. Mas a ideia é parecida. Entendeu? Entendi. Perguntaram também, a gente fala CIA, CIV, mas e o PCA? Também pode usar o cateterismo? Quando é possível? Olha, me perdoem os colegas cirurgiões, mas o canal, vocês do canal arterial, eu acho que é uma doença que o cateterismo ele é realmente fantástico. Porque a chance de você conseguir ter oclusão ela é muito maior do que não ter. O ganho é espetacular. Novamente, emprestando os mesmos conceitos de uma alta precoce, né, 24 horas internado. Então, o cateterismo, diria, me perdoe o trocadilho, é um golaço. E o que tem sido inovado também, muito é com relação ao cateterismo no prematuro para fechar canal. Existem série de casos que fecharam o canal de pacientes com 755 gramas. Claro que não é uma logística ainda palpável, mas assim, o mundo, a tecnologia, a cardiopediatria está se mobilizando nesse lado. Assim, o benefício para o PCA, que é a pesquisa do canal arterial, é incrível no cateterismo. Entendi, gente. Vê aí a gama de possibilidades que a gente já mencionou aqui, né? A gente já está passando da metade do nosso tempo, mas vamos seguir. Deixa eu ver o caixinha de pergunta. E eu vou tentar trazer algumas para cá, para a gente dar aquilo que é de conceito.
Minha filha teve veia femoral lacerada no primeiro cateterismo. Isso acontece com frequência? O que é isso, para quem não ouviu falar? Olha, uma pergunta muito interessante. Não é tão comum na veia, porque a veia é igual uma bexiga, ela é complacente, ela é maleável. Na artéria pode acontecer, principalmente em crianças pequenas, onde o corpo tenta se defender de um corpo estranho e faz um grande espasmo, ou muitas vezes, como eu brinquei no começo da live, tem que caber o material dentro do vaso. Então isso é uma coisa importante para algumas doenças. Pode acontecer, muitas vezes tem que ir para a cirurgia para corrigir isso, mas tem opções também de cateterismo para resolver esse problema também. Fica aqui já a resposta. Não é frequente, mas como sempre pode acontecer. Passou um aqui que eu vou aproveitar. Qual a contraindicação para fechamento da CIV? Ele falou sempre da análise caso a caso e tudo, mas aproveite vamos aproveitar essa pergunta para responder, doutor. Eu estou sendo pouco técnico, eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico para tentar usar uma linguagem menos mediquês possível, né, Janaína? Mas nesse caso, provavelmente deve ser alguém que deve ter um conhecimento, ou um filho com CIV e tudo. Então, geralmente, ou o filho, ou ela mesma é uma adulta que precisa de uma... Exatamente. Tem uma CIV e não sabe a opção de tratamento que vai escolher. Perfeitíssimo, perfeito. Olha, a CIV, a contraindicação assim, absoluta é hipertensão pulmonar, a gente chama com síndrome de Eisenmenger, né? Isso a gente consegue calcular, fazer contas no cateterismo. Aí está a importância da etapa diagnóstica, de verificação da pressão pulmonar e aferição de dados. Então, pressão pulmonar alta, com resistência vascular pulmonar alta, que é uma coisa mais específica, contraindica, tá joia? E existem questões técnicas com relação à distância. Por exemplo, muitas vezes a válvula aórtica está doente, está colada na CIV, né? É muito encostada, tem um grau de prolapso, ou tem endocardite, que é uma infecção dentro do coração. Eu diria que isso você não pode colocar esse tipo de corpo estranho, ou tem alguma lesão importante da válvula tricúspide para poder fazer toda a parte técnica. Então, seriam aí contraindicações, digamos, mais frequentes aí. Entendi. As mães sempre perguntam, tem até umas na caixinha, tamanho. Até que tamanho é indicação de cirurgia, quando pode ser por cateterismo, e elas vão dando as medidas da CIA, CIV, do PCA. Gostaríamos muito de ter uma tabelinha para entregar para elas e dizer, olha, é assim. Mas o senhor pode falar sobre essa questão? Claro. Essa é uma pergunta muito interessante, né? E aí vai variar também, é tudo uma questão de proporção, né? Uma criança que tem 1 quilo e tem uma CIA de 7 milímetros, pode ser grande. Eu estou dando um exemplo, tá? Não é, né? Agora, quando tem 20 anos e uma CIA de 7 milímetros, o significado é outro, né? O que eu quero dizer é que, assim, o que a gente tem que avaliar não é o tamanho do buraco em si. Quais são as repercussões das cardiopatias de hiperfluxo pulmonar? Porque CIV, CIA e hipercísio canal arterial são cardiopatias onde o sangue chega mais do que deveria no pulmão. E vai ter o quê? Não vai ganhar peso. Então tem que anotar isso. Não ganha peso. Está com quadro respiratório de repetição. Né? Paciente com algumas síndromes. Tá? Esse também entra. E com dilatação de câmaras. No caso da CIA, não é o tamanho que interessa, a CIA, mas tem o átrio direito aumentado, ventrículo direito aumentado, ela já tem repercussão. A CIV, não é só o tamanho, a questão tem dilatação do ventrículo esquerdo? Já tem indicação. Hipercísio canal arterial, tem dilatação do átrio esquerdo do ventrículo esquerdo? Então também já tem indicação de mexer. Então, eu diria que isso é muito mais importante, e eu vou te falar por quê, sabe por quê também? Muitas vezes fala assim, mediu 5 milímetros numa consulta, aí foi no outro cardiografista, mediu 3, aí o cara mediu 2, quer dizer, então isso não é para mudar o tamanho, entendeu? É um pouco examinador dependente, claro que as pessoas profissionais que têm experiência não vão variar tanto, mas eu diria que a principal repercussão é clínica, então ganho de peso, respiração, né, internações frequentes por pneumonias, etc., e dilatação de câmaras cardíacas. Acho que esse é o ponto-chave. Olha que interessante. Ainda
Um pouco antes de vir aqui para a live, a gente teve um direct e a mãe dizia o seguinte: mas CIA, CIV não pode fechar até os 2 anos? Por que a minha médica quer fechar agora? Né? E aí a gente perguntou: tem repercussão? Perfeito. Isso é o que é mais importante. Exatamente. Entendeu? Se tem repercussão, né? E aí vai ser analisado isso. E aí esse também é um benefício do cateterismo. Quando é possível por cateterismo, a família também tem um impacto emocional muito grande, doutor. Porque não vai ter uma cicatriz de peito aberto, não vai ter o tempo de hospital de peito aberto. Você dizer eu estou indo fazer um cateterismo é diferente de você dizer eu estou indo fazer uma cirurgia do coração. Existe algo no psicológico que nos ajuda também, não é mesmo? Nossa, sem dúvida. E elas até confundem muitas vezes chamando o cateterismo de cirurgia, eu costumo brincar que não, né? A gente faz o trocadilho, mas eu acho que é importante e até muitas vezes o que você falou é importante, sabe, Janaína? Porque muitas vezes por não ser peito aberto, muitas vezes acha que minimiza um pouco. É um procedimento que também tem seus riscos e, assim, que tem que ter uma expertise e cura igual em determinadas doenças. Então, acho que tem que, na verdade, levantar assim, uma bandeira muito interessante em prol desse tipo de procedimento. Gente, agora fica aqui vou lembrar de outro caso que chegou no nosso direct. Era uma adulta, descobriu, já depois de adulta, que tinha não lembro se era CIA, CIV, e ela queria que fosse por cateterismo. E no estado dela não fazia ainda, só fazia por cirurgia. E ela queria que fosse transferida para um lugar que fizesse por cateterismo. Eu fiz, não é você que vai definir. O que vai definir é a possibilidade. Porque não adianta você querer para o cateterismo se a C e a CIV estiver numa posição que não dá para ser. Como o doutor Paulo falou, tem uma série de coisas envolvidas, não é mesmo, doutor Paulo? Não é só o benefício de eu posso escolher A ou B, vamos lá, quero cateterismo. Há uma série de coisas que conduzem a isso, não é mesmo? Eu sempre empresto o termo assim, quando eu vou fechar um canal, uma CIA, CIV, eu falo que o cateterismo é uma grande oportunidade de resolver esses problemas de uma forma, digamos, muito mais tranquila para o paciente. Mas eu tenho sempre uma responsabilidade muito grande em traduzir para a família o que dá e o que não dá. E infelizmente, muitas das informações são dentro do laboratório do cateterismo, né? Vendo o eco transesofágico no caso da CIA, da CIV, a angiografia do canal. E assim, sem trocadilho, já teve caso que não era favorável ao fechamento. Então, eu sempre deixo muito claro, né, o que é feito nesses casos. O paciente não é submetido a risco de procedimentos, faz a parte diagnóstica, acorda e a gente conversa com a família. Sempre deixa muito bem acordado isso. Né? A cirurgia funciona? Claro, certo? Funciona. Existem técnicas alternativas, cortes menores e tudo mais, mas se tiver a oportunidade de tentar o cateterismo nos casos aparentemente favoráveis, não faz sentido hoje em dia não tentar. Acho que essa é a mensagem principal. Sim. Vamos para outra pergunta da caixinha. É da válvula, essa vai ficar para depois. Como funciona o cateterismo com balão e quando deve ser feito? Ele já mencionou quando explicou, mas eu vou pedir para ele repetir. Claro, com todo prazer. Então, na verdade, o que é esse balão? Isso é importante até a gente tocar num ponto. Porque muitas mães não conseguem ter muito esse entendimento. Então, imagina uma estrutura apertada. Tá? E aqui não tem uma apresentação de PowerPoint, é mais um bate-papo. Né? Mas o que é feito? A gente tem que medir esse aperto, né? Escolhe um balão. Esse balão ele insufla e desinsufla. E é retirado do corpo. Isso é outra coisa importante. Ele não fica no corpo. Muitas pessoas acham que o balão fica no corpo, tal. Então, essa é a angioplastia com balão, né? Quando ele é muito bom? Ele é muito bom para válvula. Então, válvula pulmonar, tem estenose da válvula pulmonar, balão. Estenose da válvula aórtica, balão, né?
Olha que interessante, pós-operatório, né? Um passarinho me contou algumas coisas de univentricular, você conhece bem, Glenn Fontan, né, Jana? Mas muitas vezes quando faz um Glenn, fica com um aperto no ponto cirúrgico. O que a gente faz? Dilata com o balão. Isso é seguro, melhora o pós-operatório. Então, o balão sim é muito importante. Coarctação da aorta, principalmente recoarctação em criança pequena, às vezes, balão. Então, o balão tem essa importância. Dilata o aperto e não fica no corpo. Não. Já que não está ali na caixinha, mas já que o senhor falou do balão, o stent fica, não é, doutor? Perfeito. Explica um pouquinho para a gente o stent. Não, ótimo. O stent é o seguinte, é um metal que parece um alambrado, ele é vazadinho, existe o stent convencional e o coberto, ou ele é encapado, depende. Ele pode ser pré-montado, o que é isso? Ele já vem com um sistema, um balãozinho com ele grudado, ou a gente monta ele. Mas, vamos entender, ele é um cilindro que vai abrir e manter o vaso aberto. Como é feito isso? Com o balão. A técnica é igual a do balão, só que o balão, a gente tem um stent grudado, que a hora que eu abro esse stent, que eu insuflo esse balão, o stent fica preso no vaso, eu murcho o balão, o stent continua lá e o balão sai. É simplesmente isso. Olha, que coisa boa, né? Aí uma pessoa perguntou, a Gigi Soares, quando tem CIA e estenose, somente o cateterismo já consegue resolver os dois problemas? Ela pensando, se serve para CIA e serve para estenose, num cateterismo eu consigo resolver as duas coisas? Uma bela pergunta. Existem casos selecionados que sim, né? A gente já fez isso, tá? Vamos só lembrar uma coisa que é interessante, vou tentar ser um pouco tridimensional. A CIA é uma comunicação entre os dois atos. Então, ato esquerdo, ato direito. Embaixo tem o ventrículo direito. Quando você tem um aperto da válvula pulmonar, de certa forma, se a CIA causa aumento do fluxo pulmonar e a estenose pulmonar valvar causa aperto, concorda que existe um certo equilíbrio? Não é? Então, às vezes, o grau de aperto protege até da repercussão da CIA. Né? Claro, aí a gente vai acompanhando o grau de repercussão para poder decidir. Se a criancinha é grande, dá para fazer no mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu posso programar em tempos diferentes. Fecho a CIA agora, depois faço num segundo tempo. Assim, respondendo de forma bem objetiva essa pergunta, sim, é possível fazer. Dá para organizar todo um fluxograma, caso a caso, para que se faça isso ou no mesmo tempo, ou em momentos diferentes, dentro de idade, peso e logística. Mas, mesmo que em tempos diferentes, os dois por cateterismo. Coisa boa. Sim, sim. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu sair aqui da minha tela. Meu filho fez uma troca de válvula recentemente. Está com 7 anos. Será que poderá ser feito pelo cateterismo? Porque, gente, essa questão da válvula, deixa eu explicar. Faz bebezinho, mas sempre fica aquela nuvem na família de que a qualquer tempo vai precisar trocar, às vezes porque é mecânica e deu algum problema, porque é biológica e deu algum problema. Então, as famílias, nesse sentido, ficam preocupadas. Com a palavra, doutor Paulo. A gente conversou tanto, né, Jana, dessa bendita válvula, né? Veja, é o seguinte, existem... A pergunta é qual válvula, sempre, né? Porque a gente tem a válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral, válvula aórtica. Né? Ela não falou. Eliana, essa não falou. Tem outras perguntas aqui, mas ela não disse o tipo. Eu vou tentar englobar. O grande começo, né, de tudo isso foi através dos implantes percutâneos da válvula pulmonar. Tá? Existem diversos tipos de válvula, diversos tipos de desenho, adaptados a toda uma anatomia que caracteriza a via de saída do ventrículo direito. Tá? Essas válvulas, né, no Brasil, em 2013, o pessoal do Dante Pazanese, com o Carlos Pedra, com o Marcelo Ribeiro, eles fizeram uma publicação e tudo, escrevendo os primeiros casos do Brasil. Você vê que é recente, 2013 para cá, aqui no Brasil. Né? Hoje existem outras válvulas, como uma válvula que chama Edward, existem outras válvulas, uma válvula mais moderna que chama Venus Valve, mas veja, geralmente essas válvulas pulmonares têm todo um protocolo para pôr.
quando faz a cirurgia, no caso do lado direito, né, a gente usa muito para tetralogia de Fallot, né? O que o cirurgião fez? Ele colocou um tubo entre o ventrículo do tronco pulmonar, ele colocou um homoenxerto, colocou uma bioprótese, ou ele só ampliou? Tudo isso tem um desenho específico de válvulas, certo? E o que se sabe, infelizmente, e o que essa mãe colocou, muito interessante, que o filho trocou a válvula aos 7 anos. Existem vários trabalhos que todo esse sistema ampliado tem uma meia-vida entre 5 a 7 anos. Ele calcifica ou ele fica pequeno, não chega a 10 anos. Em alguns casos chega, mas tem uma vida. Então isso vai ter que ser mexido, né? O que é feito? Quando a criança é muito pequena e tem que mexer, é feita uma abordagem, porque tem que caber essa válvula. Essa válvula, no caso da Melody, que é a mais famosa aqui no Brasil, ela mede de 16 a 22 milímetros. Então ela tem que caber nesse dispositivo, nessa via de saída, nessa estrutura. É feito um cateterismo cheio de protocolo, tem que avaliar se não comprime as coronárias que passam perto, tem que encher de stent todo o território para que essa válvula fique bem presa, tá? Então, e a criança tem que ter um peso. Geralmente os trabalhos falam algo... No caso do antipasanese, se eu não me engano, foi com 32 quilos o menor caso. Mas pode fazer acima de 20, tem 1000 técnicas, até híbrido você pode fazer, válvula Melody, enfim. Tá? Quando a via de saída é nativa, existem válvulas mais modernas que você pode ancorá-la também, sem ter que preparar com esse bando de stent e tal. Então, assim, tem todo um protocolo. Agora, o que é legal é que o que está sendo feito na válvula pulmonar está sendo emprestado para a válvula tricúspide, para a válvula mitral, para a válvula Já tinha mãe perguntando aqui, e ali na aórtica, e na tricúspide? Pois é, exatamente. Na congênita, vamos dizer que o carro-chefe são as válvulas pulmonares. Mas existem trabalhos com válvula em válvula, você implantar a válvula na tricúspide e na mitral, tá? Ainda não é um consenso, né? Não é a primeira opção, geralmente a gente tenta cirurgia. Em casos refratários, de alto risco cirúrgico, você considera caso a caso. E no caso da válvula aórtica, existe a TAV, que é espetacular. Quem mexe mais com isso é o pessoal dos adultos que fazem cateterismo estrutural, põe as TAVs, enfim. Também é fantástico. Então eu também vejo como um avanço muito bom. E aí o que é legal? Qual que é a grande tônica da coisa? Uma vez que essa válvula caiba, né? Então fez uma cirurgia, 2 cirurgias, enfim, a criança já está com peso bom, a via de saída cabe, é favorável, você implanta e evita nova cirurgia aberta. Qual que é o problema da nova cirurgia aberta? Quanto mais cirurgia faz, o externo, que é onde o cirurgião abre, ele vai ficando fibroso, Então é sempre mais difícil uma nova cirurgia. Demora para abrir o tórax. Então, o avanço percutâneo é ótimo, porque no futuro, essa criança com uma válvula percutânea pode precisar de alguns ajustes, mas geralmente percutâneos. Então, todos percutâneos. Que coisa boa. Maioria percutâneos, tá? Lógico que assim, desculpa, só para aproveitar, existem situações que a gente tem que, esses pacientes, como é moderno tudo isso aí, estão ainda em fase de avaliação, para avaliar se não faz bactéria na válvula, endocardite, se essa válvula não vaza, ou se ela não fratura a haste do stent dela, porque essa válvula é um stent, né, geralmente com material de pericárdio bovino ou porcino, seja do pericárdio ou da veia, que faz com que essa válvula seja igual à nossa, muito parecida, ela coapte, ela abre e fecha. Então, vou aproveitar então já fazer outra pergunta em cima dessa sua resposta. Desse material bovino, né, ou esses outros que foram citados aí pelo senhor, qual a possibilidade, assim, qual o índice de rejeição desses materiais? Isso é uma coisa que a gente está estudando atualmente nos congressos, tal, principalmente com relação à endocardite. Põe a válvula e de repente tem uma infecção. Começa a ficar apertado, o eco vê um gradiente aumentando, tem uma febre que não sabe a causa. E aí estão se estudando. Mas beira próximo de 3%. Assim, 3%. É baixo, mas a gente não gosta. A gente que faz o procedimento fica sempre... Mas assim, sabe o que é bom? Que na maioria das vezes clinicamente responde. Então, assim, são minoria dos casos que você tem que abrir o tórax, tirar essa válvula, enfim, fazer cirurgia aberta. Certo. Então, podemos dizer que a troca de válvula por cateterismo já é uma realidade. Sim. A questão cada vez maior.
Que coisa boa, que coisa boa. Outra pergunta aqui, fica aqui tinha muita gente perguntando aqui nos comentários, mas já tinha também pergunta na caixinha sobre essa possibilidade das trocas de válvula por cateterismo. Fernanda, somente o cateterismo detecta formação de colaterais? Espetacular essa pergunta. Provavelmente deve ter algum parente com eu já vou falar da minha, mas daqui a pouco. Legal. Doutor Paulo, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo que faltam 2 minutinhos e eu estou com medo do tempo. Então a gente vai fechar e abrir, todo mundo volta e doutor Paulo segue com essa pergunta das colaterais e mais algumas que a gente tem aqui, vai demorar ainda mais uns minutinhos. E a gente aproveita e fala. Na continuidade, eu chamo a Larissa e a gente vai fazer aqueles avisos da comunidade que o pessoal estava pedindo. Estou dizendo que as mães de Fontan se preocupam muito com essas colaterais, né? Que é bem comum no Fontan a longo prazo, né? Então, doutor Paulo agora vai explicar essa questão, como é esse estudo, como pode ser feito, como o cateterismo pode ajudar isso. Eu acho que assim, também é uma dúvida muito, muito importante. Eu acho que também é um avanço do cateterismo no VU, ventrículo único, né? Conceitualmente, o pré-Fontan é obrigação. O pré-Glenn ainda tem serviço que faz, serviço que não faz. Eu acho que aí depende. Quando a gente fala de colateral, existem algumas variedades. Existem as colaterais sistêmico-pulmonares, que são características de uma doença chamada atresia pulmonar com CIV colateral, tá? O que é isso? É um espectro de malformação onde a árvore pulmonar não desenvolve precocemente. Então, existem basicamente 3 tipos. Aqueles que têm árvore pulmonar bem desenvolvida e um canal que supre, não tem válvula pulmonar. Tem aqueles casos onde as artérias não são tão boas e precisa de colaterais, ou seja, precisa de sangue que saia da aorta para chegar no pulmão, que se comunica ou não com a circulação nativa. E tem aqueles casos que, infelizmente, não há nem artéria pulmonar. Então, o cateterismo ele vai detalhadamente caracterizar bem, né? A angiotomografia vê muito bem, mas o cateterismo consegue exatamente entender cada colateral, a gente entra em cada uma e estuda bem essa anatomia. Outro ponto são as colaterais no univentricular, tá? Que aí, geralmente, podem aumentar a pressão do pulmão e atrapalhar um pós-operatório ou até a indicação de um Fontan, enfim, tá? E existem as conexões veno-venosas, olha que diferença. Na verdade, essas conexões, porque está com a pressão alta no sistema, ela não é que ela leva sangue para o pulmão. O sangue, ele escapa do pulmão e já cai do lado esquerdo. Então, é entre uma veia e uma veia. Geralmente, uma veia do Glenn, por exemplo, com a veia pulmonar. E isso escapa do pulmão. Então, o paciente, qual que é a clínica dele? Ele fica mais roxo e ele pode ter até embolia, pode ter derrame, pode ter, enfim, esse tipo de situação. Então, o cateterismo consegue avaliar e no caso dos pré-Fontans, basicamente, você pode embolizar tanto as colaterais sistêmico-pulmonares quanto as conexões veno-venosas, né? E poder ter uma evolução melhor nesses casos. Principalmente no caso das conexões veno-venosas, é importante, vou voltar a falar, se a pressão estiver alta, criou-se uma rota a mais. Então tem que tomar muito cuidado em fechar isso e não criar outras conexões veno-venosas, enfim, tem todo um critério que a gente leva em consideração. Então, nessas alturas, para as colaterais, ele vai servir não só para identificar, mas também serve para fechar, não é, doutor? Sim, e é muito legal que agora, com esse conceito de híbrido e tudo, o que está sendo feito? Na atresia pulmonar com CIV colateral, muitas vezes, o que tem que ser feito? Tem que tentar reconstruir tudo aquilo que é pequeno, pôr um tubo do ventrículo direito para as artérias pulmonares, e é chato e muito difícil fechar na cirurgia aberta essas colaterais, que é muito posterior, é próxima da coluna. Então o que faz? Faz um cateterismo ou híbrido ao mesmo tempo, e a gente emboliza tudo, desde que não atrapalhe essa cirurgia no sentido de árvore pulmonar, e melhora muito pós-operatório. Por quê? Porque vai menos sangue para o pulmão, então estuba antes, sangra menos e costuma ficar menos tempo na UTI e ter um desfecho melhor. Então também é muito importante nessa parte. Olha, gente,
Eu fiz agora. Aí vem outra pergunta mostrando que a gente estuda, mas o coração de mãe faz a gente fazer umas perguntas. Larissa fez cateterismo agora há pouco e eu disse assim ao médico, né? O senhor vai fazer o estudo? Vou ver como é que tá e tal. Se encontrar colaterais, já pode fechar? Aí ele explicou, não, Janaína, os materiais a gente estuda. Depois a gente solicita os materiais. Explica isso, doutor. Porque a mãe não quer fazer 2 cateterismos. Ela quer resolver tudo num só. Eu entendo perfeitamente, né? Primeiro que tem uma certa logística com questão de rede privada ou pública mesmo. Não é tão simples, né? Tem parte de auditoria, custo hospitalar. Alguns procedimentos muito prolongados têm radiação também excessiva, muito contraste. Mas claro que a gente sempre tem a vontade de ver a colateral e fechar. Mas eu acho que, assim, como diz, né, os principais chefes aí que treinam a gente, falam o seguinte: tudo começa com bom cateterismo diagnóstico. Porque muitas vezes esse é o cateterismo mais demorado. É traçar o plano. O risco é baixo, o paciente vai embora no outro dia, às vezes vai no mesmo dia embora, enfim. É traçar um plano para que use o material adequado, na medida certa, com uma logística perfeita. E outra, tem uma avaliação, no caso do Fontan, se pode ou não fechar determinadas situações, conexões venovenosas. Entendi. Ganha 2, ganha 3, enfim, casa com a gente, geralmente. Vamos com calma e fazendo tudo devagar. Vamos para, eu acho que 2 últimas perguntas. Uma era, poderia falar sobre o transplante da válvula pulmonar percutâneo? O doutor já falou dessas possibilidades, não foi não? Da atresia, da pulmonar, da aórtica. Procedimento de cateterismo para recoartação da aorta. O senhor já citou aqui, mas eu queria que o senhor falasse especificamente, porque é outra questão também recorrente no nosso direct, das mães que faz a coartação e elas ficam com medo de recoartar. E pode acontecer. Como seria? Essa também é uma observação importante, que eu acho que o cateterismo tem que ser lembrado, né? Existe, então, assim, para a gente entender melhor, a coartação da aorta, né, é um aperto, né, a aorta é doente, um aperto geralmente após os vasos que levam sangue para a cabeça e braços, certo? Ela tem manifestações tanto quando se nasce, que depende de um canalzinho para que as coisas fiquem bem, quanto maior. Não são infrequentes pacientes adultos em check-up descobrir uma pressão alta com 20 anos e ter uma coartação da aorta, né? Porque como faz um aperto abaixo disso, para trás daquilo, que são os braços, fica com uma pressão alta, e abaixo fica com uma pressão baixa. Então, isso está mudando muito, porque se a gente pegar dos guidelines mais antigos, né, a coartação nativa, ou seja, que nunca foi mexida, a cirurgia nas crianças pequenas sempre foi a primeira opção. Mas muitas crianças estão muito graves, com risco cirúrgico alto, enfim. E aí o cateterismo vem ganhando força, né, ainda, principalmente por outras vias de acesso, como carótida, axila, que são vasos grandes e cabem todo o material. Cabe até estente, inclusive, que a gente não costuma usar em criança pequena. Tá? Então, eu diria que tem ganhado importância. A criança pequena, a gente muitas vezes faz uma primeira técnica com balão. Tá? E a técnica com balão, né, ou a técnica cirúrgica, não são infrequentes as recoartações. Elas beiram entre 50% a 60%. Então é alto. Tá? Por quê? A criança vai crescer, graças a Deus. Às vezes você vê o pai da criança, o cara tem 2 metros, o moleque, você sabe que o moleque vai crescer muito. Né? E aquela região tratada não cresce na mesma velocidade, muitas vezes. Então, aquele aperto se reconstrói. E aí a recoartação da aorta, na maioria das vezes, o tratamento é por cateterismo e com implante de stent ou balão, depende da idade, da anatomia. Tá? E aí, para completar isso, é muito interessante. Na recoartação, de ter um pontinho de aperto, tive bem no cateterismo, eu sempre falo muito com os pais, o balão, no primeiro momento, resolve muito bem. Agora, quando é tudo longo, assim, apertado, tem que pôr um stent, que ele é comprido e abre tudo. Então, eu acho que depende também muito disso, tá? Eu diria que eu acho que esse é o ponto. Entendi. Doutor Paulo, muito obrigada pelo seu tempo. Que agradeço. Gente, tem aí algumas perguntas muito específicas, com medidas, com casos. Eu peço o seguinte, sigam o Hemokids
que é o perfil da clínica do Dr. Paulo, do Dr. Jonathan, lá em Goiás, e vocês vão poder dirigir as perguntas diretamente para o Dr. Paulo, e ele vai estar esclarecendo isso a vocês, né, Dr. Paulo? Vou chamar a Larissa daqui a pouco. Muito obrigada, linda campanha que o Goiás está fazendo nesse período, viu? Muito obrigada, até mais. Eu que agradeço. Até mais. Até mais, vou chamar a Lara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, essa live foi muito boa, hein? Eu queria anotar tudo aqui e não dava tempo, acho que eu vou ter que ver de novo. Sim, o pessoal está vendo a de Doutor Assad 2, 3 vezes, já comentaram, já se entusiasmaram com a live das mães, né? Tá todo mundo empolgado com a live da doutora Priscila, que foi importante até para profissionais, né? E agora, todo mundo, desde o dia das lives das mães, que se perguntam: sim, nós queremos fazer igual, nós queremos nos unir e fazer mudanças a todo custo, nós queremos aprender um pouco mais. E aí a gente conseguiu a liberação do link promocional para a comunidade Cardiopatia Congênita, gente. Primeira vantagem, todo esse material que está acontecendo aqui vai para lá. E você pode dizer: ah, mas eu tenho aqui no IGTV. Não é garantia, gente. Essa não é uma garantia. Porque o Instagram está mudando as regras direto. Outro dia a gente só podia deixar por 24 horas. De repente mudou. E a gente não sabe quando vai mudar de novo. Então a gente garante tudo lá na plataforma, tá? Lá na plataforma de aulas ainda tem mais vantagem, não é, Lara? Conta pra gente o que a gente tem lá na plataforma. Ai, eu entro assim, tô meio desorientada. Então, gente, a gente tem essa plataforma... Você está desorientado porque é trabalho que a gente se meteu a fazer. Mas explica. Pois é, então, a comunidade são várias coisas, tá? A primeira dessas coisas é essa plataforma, onde a gente consegue colocar, sejam as lives, né, que a gente faz aqui de forma segura, editada, né, sem aquele tempo do início, aquelas pausas, sejam vídeos que eu e a Jana temos feito, explicando sobre alguns detalhes da cardiopatia, sobre como cuidar melhor dos nossos filhos. Não sei, por exemplo, lá tem 2 vídeos já sobre a cardiopatia, pode se repetir? Quais são os fatores de risco? É genético? É ocasional? A gente fez um estudo bem bom e detalhou isso numa linguagem acessível. A gente já tem 2 vídeos sobre a cirurgia, como se preparar seu filho, separado por idade, o que a gente deve perguntar para o cirurgião, tudo um passo a passo para te acalmar, para fazer... O que levar, né? Sim. E aí também falamos da UTI. Agora iniciamos um estudo sobre o Fontan, sobre as consequências tardias do Fontan. Vi, inclusive, uma mãe falando sobre a arritmia 14 anos depois do Fontan. Tem isso na primeira aula sobre o Fontan, né, Jana? E, tem. Além disso, as aulas vêm sempre acompanhadas de PDFs, de links, de estudos. Tudo que a gente consegue recolher, ela fica lá na comunidade. Aí, além da comunidade, nós temos um grupo fechado no Facebook, que foi uma forma organizada que a gente conseguiu encontrar para essa troca de informações entre famílias, né? Então, lá nós temos adultos cardiopatas, 2, já um é pai, temos mães com os filhos maiores, mães com filhos menores, e a gente consegue responder as dúvidas mais específicas e propiciar essa interação entre elas. Além disso, nós temos a função do Close Friends aqui do Instagram, que eles, ou melhores amigos, depende da língua que aparece, né? Onde a gente consegue passar um conteúdo mais específico para as mães que estão na comunidade, né? Avisos e tal. E também a gente tem feito encontros numa plataforma específica, com todas as mães, onde não só eu e a Jana podemos falar, né, Jana? Todo mundo pode interagir junto. Sim, eu queria até deixar aqui, deixa eu até salvar aqui.
Enquanto isso, eu vou explicando. Porque, assim, a gente fala, ai, mas para que isso me serve, né? Para que isso me Sim. serve? Eu até, hoje a gente mandou um e-mail, quem se cadastrou no nosso contato recebeu esse e-mail dizendo que, na verdade, a responsabilidade de cuidar do filho do cardiopata recai muito sobre a mãe. E ela se sente muitas vezes sozinha, incompreendida, a família não entende, o marido muitas vezes, assim, até por defesa, né, acaba não se envolvendo muito ou achando que não é assim tão sério, mas quem está lá tentando amamentar e não consegue é a mãe, quem está lá tentando dar comida e o filho está vomitando é a mãe, quem está lá medindo a saturação toda hora, os batimentos é a mãe, né? Então, assim, é um lugar onde a gente vai se encontrar e trazer serenidade para vocês. A gente até falou naquela live, né? Uma mãe perguntou, gente, como que vocês conseguem conviver com a cardiopatia com essa serenidade? Porque o conhecimento traz essa serenidade para a gente, né? Quando você sabe o que esperar, quando você sabe o que fazer em certos casos, quando você sabe a quem recorrer, você fica Como mais... agir, você fica mais serena. É natural, né? Então, depois de 12 anos depois de 18 anos a Jana, um pouco desse caminho a gente já entendeu, junto com outras mães, né? Inclusive lá tem umas mães da velha guarda que reforçam o time. Gente. Então essa solidão também acaba, né? Você tem apoio, você já não se sente remando, nadando contra a maré. Você vê que tem um monte de gente nadando para o mesmo lado que você e tira esse peso das suas costas. Que te entende, né, Lara? E tem tanta dúvida, né, Jana? A gente citou outro dia, mas eu vou citar de novo, porque vale a pena. A gente estava discutindo uns efeitos do Fontan. Então, assim, aí a gente troca foto da secreção da criança. É um estágio, assim, mais avançado, vamos falar, de troca de informações. E a gente consegue, juntas, ir solucionando, minimizando essas questões. Tem os encontros periódicos, né, que naquela plataforma que nos permite ver e interagir com todas as pessoas da comunidade. Gente, desde que a gente já fazia um trabalho voluntário lá atrás e que nos exigia acompanhar caso a caso. E a gente viu quão esgotante era, chegou um tempo que a gente não suportou e parou. E a gente voltou com o Instagram na tentativa de ensinar, de levar conhecimento, conteúdo. Esse feed que tem aqui é muito rico de informação, mas a gente não pode pegar na mãozinha e ir orientando vocês de maneira tão próxima. Como é que a gente resolveu fazer isso? A gente coloca a aula, você vai ler, você vai ouvir, você vai ver, vai ter um monte, a gente coloca link dos artigos que você pode ler extra e depois a gente junta e conversa. Vai conversando tanto no grupo do Facebook quanto nos encontros periódicos. Então isso vai gerando esse conhecimento que traz essa serenidade, que traz paz, você sabe onde está pisando, sabe por onde está caminhando. É muito comum, chegou um momento que o pessoal ficava mandando notificação extrajudicial no direct para eu ler e verificar se estava bom. Aquilo eu não tenho condição de estar fazendo isso. O que foi que eu fiz? Fiz uma aula sobre notificação extrajudicial, coloquei vários modelos lá, simples, mais detalhado, inclusive com justificativa de legislação e tudo, e tá lá, você só baixa, faz o download e já pode apresentar para o seu plano de saúde. Sim, isso é só um dos exemplos. Isso, para você não ficar dependente de outros, de terceiros, né? Você ter autonomia para tomar suas decisões e agir. A gente tem visto essa semana toda quanto é importante você saber das coisas para agir, né? E isso vale seja para a questão legal, seja para as dificuldades que as crianças apresentam. Então, quando você começa a entender que certas coisas que você nem imaginava, né, é ligada à cardiopatia, a gente, né, como, por exemplo, as dificuldades cognitivas, que é bem alto o percentual nas cardiopatias graves, você já sabe como agir antecipadamente, né? Você já intervém de maneira a minimizar esses problemas. Só que, aí... né, Jana... vai. Não, termina que eu já ia dizer assim. Só que a gente conseguiu um presente.
Não, A gente porque tudo conseguiu um isso, presente. obviamente, tem um custo. Não é mais uma plataforma gratuita, né? Inclusive pelo volume de coisas e a quantidade de, como fala, de gigabytes, não sei, os vídeos são pesados, então tem o custo de plataforma, de produção, de informática e tudo mais. E agora a gente conseguiu esse preço, esse presente especial para tentar ajudar o máximo de mães possíveis. Né? A gente sabe que o período está difícil para todo mundo, tá mesmo? Mas ficou bem leve. Ficou. Principalmente se dividir. O valor é de 209 por 6 meses de aulas. Né? A plataforma está lá, você vai ter acesso a tudo que já foi colocado e o que ainda vai ser colocado, você vai poder acompanhar tudo no mesmo lugar, não precisa mais ser no meio da tarde, 2 horas da tarde, você vai ter lá essa possibilidade, né? Vocês ficam sabendo de tudo antes, as meninas que estão na comunidade já sabiam de toda essa semana de conscientização. Então, R$209 que você pode dividir no cartão, eu acho que dá até 6 vezes. 6 vezes de R$37. Gente, a gente fez a conta por dia, dá menos de R$2 por dia. Menos de R$2 por dia. E alguma coisa. Então, assim, lembrando que esse valor é promocional, é 50% do valor já enxuto que a gente tinha conseguido no início, né? Sim, porque mensal é R$49,90. O mensal é R$49,90. Para essa semana, para esses dias de semana, a gente buscou um presente e até sexta-feira vai estar quanto? 209. Aí até sexta-feira. Então, se você tem interesse, até sexta-feira, porque da outra vez que a gente abriu turma, um monte de gente queria e ficou esperando e acabou o prazo e ficou sem. Então, esse pessoal que ficou sem, corre agora e os outros aproveitem. Gente, até sexta-feira, de verdade. Eu e a Jana estamos fazendo o máximo que a gente pode. Mas vocês também têm que um pouquinho, né, fazer a parte de vocês. A sua é lá da comunidade. Ela já assistiu às aulas de Fontana. E já viramos amiga, não é, Su? Eu já me sinto parte lá. Já tomou café juntas. Isso. Gente, como que faz? Nos grupos do WhatsApp, quem está, nós vamos colocar o link, tá? Mas também você pode ir no link que está na bio. É o famoso link da bio. Nós mudamos e colocamos o link direto da oferta para vocês que estão vendo a live e para quem está nos grupos, até sexta-feira. A Amanda foi uma das que disse assim, eu vou esperar virar um mês para aproveitar. Amanda, chegou o presente, Amanda. Virou o mês e a gente conseguiu um mês manter o mesmo desconto do lançamento, tá, gente? Então é hora de todo mundo entrar, né? Como faz para assinar? Clica lá no link da bio. O Carlos da informática me lembrando das coisas. Clica no link da bio. Lá você vai ser direcionado, vai ter toda a explicação, você vai ser direcionado a um formuláriozinho rápido de e-mail e dados de pagamento. É uma plataforma segura para pagamento, tá, gente? Os dados não são comunicados para a gente, não é comunicado para ninguém. É uma transação financeira segura, tá? Você pode fazer com cartão ou com boleto, mas só é possível dividir, acho que no cartão. Não pode dividir no boleto, então vamos aproveitar. O cartão, você já entra imediatamente. Hoje mesmo você já pode ver tudo que está lá. Nós estamos na aula 9, se não me engano, e todas as lives desde que nós começamos. E com o boleto não, tem que esperar a compensação, demora uns 2 dias ou 3, né? A gente também está aprendendo, tá? Essa parte aí. A gente também está aprendendo. Mas, eu já comprei vários cursos nessa plataforma, porque eu sou mãe antenada, eu já fiz vários cursos de outras coisas, né? Porque de cardiopatia não tem nada. Outro detalhe, somos a única comunidade de cardiopatia que informa. Não é mais só a troca de experiência, a gente está treinando mães para fazer um exército de mães estudada, né? Tarimbada, que vai atrás dos seus direitos, que vai atrás das informações, que leva informação para a escola,
para a equipe multidisciplinar, né? Para tudo isso, você precisa ter ferramenta para isso. E vai estar lá na plataforma para você levar. Nós vamos colocar o link no grupo, tá? A gente vai colocar. Daqui a pouco a gente coloca e vamos lá conversar. Se alguém mais tiver dúvida, né, Jana? A gente fica lá um pouquinho disponível, porque amanhã tem super live, né? Então, mais um pouquinho dá para ir, vamos lá. Vamos lá nos grupos responder as dúvidas, a gente coloca o link lá também, pode deixar que a gente coloca, tá, Célia? E a Karina é uma velha conhecida que tá aí comentando, hein? Vamos com a gente, Karina. Ó. Gente, vamos fechar aqui, já para tá passando, daqui a pouco a gente completa 2 lives num dia só, não dá. Estão perguntando quanto tempo fica disponível. Não é um curso, tá? São aulas, mas não é assim um curso, é uma comunidade onde tem interação. Vai ficar disponível enquanto existir a comunidade. Enquanto tiver mães, a gente vai estar e vai ficar disponível. Esses 6 meses, 100% garantido. Daí, vamos ver, se vocês quiserem continuar, a gente continua. Na verdade, a gente está testando esse formato e por isso que a plataforma, inclusive, nos pergunta se a gente não quer prolongar por 1 ano. Mas vamos fazer um teste, se é viável, e a gente assumiu esse compromisso por 6 meses. Agora é o seguinte, mas você pode ter acesso, né? Uma vez você fez, você tem acesso ao conteúdo com muita facilidade, gente. E aí é que tá. Se você tem a facilidade e não usa, é outra questão. Tá lá, faz uso, aproveita aquilo tudo, tá? Vamos lá para a gente ficar um tempinho lá nos grupos. Para entrar no grupo do WhatsApp, responder as outras perguntas, www.cardiopatiacongenita.com/grupo. Aí você entra lá, os links, lá vai ter link, vai ter explicação. Tá bom? Até mais. Vou fechar, Lara. Tchau, gente. Esperamos vocês amanhã, hein? Amanhã tem doutor... essa noite. Amanhã tem doutor Zé Pedro e doutora Luciana. Tchau, tchau. Tchau.